O Espírito Santo, ele não te condena, ele não aponta os seus erros, ele não te acusa. O Espírito Santo é a manifestação do amor de Deus sobre nós. Glória seja dada ao Senhor. Meus irmãos, eu estava buscando no Senhor uma palavra, e eu confesso que eu tinha outros temas que eu queria ministrar, mas por um momento eu entrei num tempo de adoração, e o Espírito Santo começou a quebrantar o meu espírito, e eu comecei a sentir um amor de Deus tão grande, um amor de Deus tão terno, e o Espírito Santo falava, e eu ouvia a voz dele com gemidos, e ele dizia: a minha igreja, ela está ferida, ela não consegue sentir o meu amor. Meus irmãos, eu tenho certeza que em algum momento da sua vida você já ouviu alguém dizer: Deus te ama. Para algumas pessoas, essa palavra tocou e penetrou no coração. Agora, para muitas outras pessoas é simplesmente uma frase: Deus te ama. O tema da ministração de hoje é: Deus me ama. Nós não podemos mensurar o tamanho do amor de Deus, é impossível nós calcular o quanto Ele nos ama, mas Ele deu a prova, entregando o seu único Filho Jesus Cristo naquela cruz, para que eu e você pudéssemos viver. Eu quero ler essa passagem que é muito conhecida, até mesmo as crianças conhecem, já decoraram. João 3,16, porém eu quero ler também o verso de número 17. Diz assim a palavra do Senhor: porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Eu gosto muito de fazer a aplicação da palavra de Deus diretamente a mim. Porém, eu quero, com a permissão de vocês, ler esses versículos, aplicando esse texto diretamente a você. Porque às vezes nós ouvimos: olha, porque Deus tanto amou o mundo, e esquecemos que nós estamos inseridos nesse mundo. Eu quero que você entenda essa aplicação que eu vou fazer, e que você permita que o Espírito Santo, irmãos, eu estou falando aqui para pessoas que estão machucadas, pessoas que estão machucadas por dentro, por situações que têm acontecido, pessoas que por conta da dor e da angústia que está vivendo, não conseguem mais sentir este amor de Deus. Embora sabe que Deus o ama, embora sabe que Deus deu o seu Filho unigênito para que ele morresse naquela cruz por causa dele, não consegue sentir esse amor, irmãos. O Evangelho, ele não é teoria, o Evangelho é mudança de vida, e o Evangelho só é possível ser vivido por causa do Espírito Santo. O Espírito Santo é o único meio, é a pessoa que faz com que de fato esse amor se torne vivo dentro de nós. Eu já ministrei algumas vezes aqui e disse: a ação de Deus na vida do homem não está no nível da alma e nem do corpo. O Espírito Santo, ele age no nível do Espírito. Porém, existem momentos na vida das pessoas que quando certas coisas acontecem, essas pessoas estão machucadas, e muitas vezes a alma angustiada não consegue dar vazão ao Espírito, para que o Espírito Santo demonstre o amor de Deus. E eu quero fazer essa leitura, e eu quero que você entenda o que Deus ele fez por você. Olha só o que diz o verso 16:
Porque Deus tanto te amou, que deu o seu Filho único, para que você cresça nele, para que você tenha a vida eterna. Porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para te condenar, mas para que você fosse salvo por meio dele. Irmãos, essa palavra é para você. Essa palavra é para você. Eu não sei em qual estágio da sua vida você está vivendo, eu não sei quais situações têm acontecido, mas o Espírito Santo está dizendo uma palavra diretamente a você nessa noite. Eu te amei, eu demonstrei o meu amor por você. Irmãos, as pessoas muitas vezes se ferir, se machucar, as pessoas têm dificuldade em ser ajudadas. E quando nós muitas vezes falhamos e até mesmo pecamos contra Deus, ao invés de nós corrermos para Deus, nós nos sentimos envergonhados e fugimos de Deus. Se você ler o capítulo 3 de Gênesis, você vai ler o relato da queda do homem. Irmãos, no capítulo 3 descreve que depois de Eva ser enganada, depois de Adão então ter comido o fruto, a palavra do Senhor nos fala que eles sentiram vergonha de si. Eles olharam um para o outro e eles viram que eles estavam nus e sentiram vergonha. Mas no verso 8 do capítulo 3, a palavra do Senhor descreve, irmãos, que Deus, como Ele fazia todos os dias, na viração do dia, Ele foi até o jardim se encontrar com Adão e com Eva. Irmãos, Deus sabia que eles tinham falhado? Deus sabia. Deus sabia que eles tinham pecado? Deus sabia, mas nada mudou, porque o amor de Deus continuou o mesmo. A questão é que quando Ele foi até o jardim, não foi Deus que se escondeu de Adão e Eva, foi o contrário. Foi Adão e Eva que se escondeu de Deus. E mesmo Deus sabendo onde eles estavam, Deus começou a chamá-lo. Adão, Adão, onde você está, Adão? Teve um momento que não teve como Adão se esconder, irmãos. E ele disse: Senhor, eu ouvi a tua voz e tive medo. O pecado, ele tem essa capacidade de nos levar para longe de Deus. A palavra do Senhor nos diz lá em Isaías capítulo 59, as minhas mãos não estão encolhidas para que não possa te abençoar, nem os meus ouvidos tampados para que não possam te ouvir, mas os vossos pecados, as vossas transgressões fazem separação entre mim e vós. Irmãos, essa palavra não é uma palavra de acusação, mas é uma palavra onde o Espírito Santo está dizendo para cada um de nós, para você que está assistindo pela internet: eu te amo. Eu te amo. E o amor de Deus é um amor diferente de qualquer outro amor. O amor de Deus é um amor diferente do pai e da mãe. Eu sei que tem pessoas aqui que não tiveram um bom relacionamento com os pais, mas Deus quer demonstrar o amor dele por você. Deus quer demonstrar o amor dele por você. Irmãos, Deus, ele conhece a nossa estrutura. Ele já sabia desde o princípio que nós iríamos falhar. Ele já sabia desde o princípio que nós iríamos fracassar. Mas mesmo assim, Ele morreu por mim, Ele morreu por você. E eu pergunto para você: você consegue sentir esse amor? Você consegue se sentir amado? Irmãos, porque um homem que se sente amado, uma mulher que se sente amado, ninguém pode parar. Não tem nada a ver com você, o que você fez, não. É o amor dele sobre você. Ele conhece as suas fraquezas. Eu estou ministrando aqui para pessoas que mesmo estando na presença de Deus, se sente muitas vezes tão falho. Eu deveria orar mais, eu deveria jejuar mais, eu deveria consagrar mais a minha vida, eu deveria estar mais presente, poderia fazer mais para Deus, mas eu não consigo. Deus está dizendo para você: eu entendo as suas fraquezas, mas eu te amo da mesma forma. Não é o que você faz ou o que você deixa de fazer que vai diminuir o meu amor por você. Igreja, o amor de Deus é um amor que nos constrange. O amor de Deus é um amor que nos constrange, e o único meio de você sentir este amor é através do Espírito Santo.
As pessoas podem até dizer para você: olha, Jesus te ama. Mas se você estiver machucado por dentro e não deixar o Espírito Santo demonstrar esse amor, é apenas uma frase de efeito para você. É mais uma frase que você que sabe. Mas o que você precisa entender é que Ele está dentro de você. O Espírito Santo, Ele está dentro de você. Irmãos, eu quero aqui trazer um contexto da passagem daquela mulher samaritana. Muitas pessoas, ao lerem essa passagem, não conseguem entender o que Jesus foi fazer lá. No capítulo 4 de João, se você ir um capítulo à frente, a palavra do Senhor nos diz, irmãos, que o Senhor, Ele estava a caminho de uma aldeia, e foi necessário Ele passar ali por Samaria. Irmãos, naquele momento, quando eles chegaram em Samaria, os discípulos dele foi comprar algo para eles comerem. Era cerca de meio-dia. E Jesus estava onde? Jesus, ele foi no poço de Jacó. Irmãos, Jesus sabia muito bem que naquele lugar, aquela mulher estaria lá. A palavra do Senhor nos fala que ele teve sede, e ele foi até o poço de Jacó. E quando ele estava ali naquele poço, irmãos, a palavra do Senhor nos fala que aquela mulher samaritana se aproxima, e ela ali pegando água, e Jesus disse para ela: dá um pouco de água para mim. Eu não sei se vocês assistiram esse episódio no The Chosen. É tão engraçado, irmãos. Ela ignora Jesus tantas vezes, porque é claro que nos escritos nós não temos como trazer todo o contexto, mas ali no The Chosen, em toda a produção, eles fizeram ali uma passagem, e Jesus falando com ela e ela ignorando, ela ali com o cântaro, colocava o cântaro lá e pegava, e Jesus falando: você me ouviu? E eu comecei a olhar aquilo ali e falei: Deus, o Senhor não existe, né? Porque o Senhor tem tudo para dar para essa mulher, e essa mulher te ignorando. E o Senhor foi ali não porque o Senhor estava com sede, mas porque o Senhor queria fazer com que essa mulher pudesse transbordar. Irmãos, aquela mulher olhou para Jesus e disse assim: você é um judeu e está falando comigo, que sou uma samaritana? Irmãos, o problema da religião: ah, porque eu sou da denominação tal, ah, porque eu sou da igreja tal, ah, porque eu não vou para essa... Irmãos, Deus não pertence a placa nenhuma de igreja, não. Deus não pertence a placa nenhuma de igreja, não, irmãos. Aleluia. Deus, Ele pertence àqueles que entregam a vida a Ele. Não existe uma igreja melhor do que a outra. Todas as igrejas têm falha, porque as igrejas têm pessoas que são falhas. E Jesus ali dizendo: se você soubesse quem é que está te pedindo água. Irmãos, entenda uma coisa: Jesus conhecia aquela mulher. Jesus conhecia a história daquela mulher. Jesus sabia o porquê ela estava ali ao meio-dia. Não era um horário comum das mulheres ir buscarem água. As mulheres sempre iam buscar água no período da manhã, onde o sol não era muito forte. Mas aquela mulher ia no horário que o sol estava mais forte. Por quê? Porque as outras mulheres prejulgavam ela. As outras mulheres olhavam com indiferença para ela. As outras mulheres apontavam o erro que ela já tinha cometido no passado. Então, para ela não se sentir humilhada, ela até preferiu se sacrificar e ir mais tarde. Só que naquele mesmo momento, irmãos, Jesus estava ali esperando ela. Jesus estava ali aguardando por ela. Queridos, lê comigo o verso de número 6 do capítulo 4. Havia ali um poço de Jacó. Jesus estava cansado da viagem, sentou à beira do poço, e isso se deu por volta do meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana e disse Jesus: dá-me um pouco de água. Os discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Verso 9. A mulher samaritana perguntou: como o Senhor, sendo um judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão com o samaritano. Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus, e quem está te pedindo água, você lhe pediria água viva,
você lhe pediria dele e receberia água viva. Irmãos, Jesus não quer nada de você. Jesus não quer o teu carro, Jesus não quer o teu dinheiro, Jesus não quer tirar nada de você, Ele só quer você. As pessoas no mundo querem estar perto de você por aquilo que você tem. Jesus não. Ele quer estar perto de você por aquilo que você é. Ele quer estar perto de você por aquilo que você é. Muitas vezes as pessoas têm te prejudicado, as pessoas têm muitas vezes te acusado, e você tem se sentido tão desvalorizado, tão desvalorizada, mas Deus está dizendo para você: eu sei o valor que você tem. Aleluia. Deixa Deus tratar essa ferida, irmãos. Deixa Deus tratar essa ferida, mulher. Aleluia. Você já não consegue muitas vezes se sentir tão valorizada por conta do passado, por conta daquilo que você fez e por conta das acusações. Talvez você já tenha até se mudado do lugar que você estava, porque as pessoas conheciam demais de você, as pessoas sabiam demais de você, aquilo que você fazia as pessoas já sabiam. E quantas pessoas talvez falou: quer saber? Vou largar tudo isso aqui e vou por outro lugar. Não é o lugar, irmãos, é quem você está, porque a palavra do Senhor nos fala que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas passadas já se foram, eis que tudo novo se fez. Deixa de viver o passado, deixa de viver aquilo que estava te aprisionando. Deus está dizendo para você: tenho eu uma nova história na sua vida. Eu tenho uma nova história na sua vida. As pessoas podem te julgar, as pessoas podem te acusar, mas eu te amo não por aquilo que você fez, mas por aquilo que você é. Mas as pessoas estão tão machucadas que não conseguem deixar o Espírito Santo manifestar este amor. O Espírito Santo de Deus, ele não veio até você porque você é forte. Às vezes as pessoas pensam: um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo, ele deve ser muito bom. O nível de santidade, irmãos, tem nada a ver com bondade, tem a ver com renúncia, tem a ver com fraqueza. O Espírito Santo, ele veio porque nós somos fracos. O Espírito Santo veio porque sem Ele é impossível você continuar uma caminhada. Quantas pessoas já tentaram a caminhada com Cristo e muitas vezes têm desistido, porque tem tentado na própria força, tem tentado fazer com aquilo, com as suas vontades. Não é dessa forma. A palavra do Senhor nos diz: não é por força, não é por violência, mas é pelo Espírito. Quanto mais você se entrega ao Espírito Santo, mais Ele te fortalece. Quanto mais você se entrega ao Espírito Santo, mais Ele te sustenta. E você muitas vezes: como eu queria poder ser mais forte, como que eu queria poder fazer mais. Enquanto você quiser fazer com as suas próprias forças, você não vai conseguir. Mas quando você dizer: Senhor, eu sou fraco, eu sou falho, quantas vezes eu já prometi e não consegui, quantas vezes eu já disse que eu não iria fazer isso e eu acabei voltando a fazer isso novamente. Mas se você dizer: Senhor, me sustenta, me fortalece, eu quero sentir o teu amor, eu quero sentir, aleluia, a palavra viva dentro de mim, irmãos. Queridos, essa mulher samaritana era uma mulher esquecida. Essa mulher samaritana era uma mulher que as pessoas não davam valor para ela. Mas Jesus conhecia a história dessa mulher. Veja só, o verso de número 11 diz assim: disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos, seus gatos? Irmãos, Jesus querendo curar as feridas dessa mulher, e essa mulher só batendo em Jesus. Quem é o Senhor? O Senhor é maior do que o nosso pai Jacó? Foi ele que fez esse poço. Irmãos, ela não sabia com quem ela estava falando. E quantas vezes pessoas dentro da igreja,
Eu não estou falando novos convertidos, não. Pessoas de 10, 20, 30 anos na caminhada, ainda não conhecem quem é Jesus. Ainda não conhecem quem é Jesus. Conhece o Jesus da Bíblia. Conhece o Jesus que ressuscitou Lázaro. Conhece o Jesus que multiplicou os pães e peixes. Mas não conhece o Jesus vivo, ressurreto, que habita dentro dele através do Espírito Santo. Ah, irmãos, se você soubesse quem é Jesus, se você soubesse quem é Jesus, você não ia temer nenhum mal. Se você soubesse quem era Jesus, você não ia querer desistir, porque o amor dele sobre a sua vida é maior do que as suas feridas. Olha só o verso de número 13. Jesus disse: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água viva a jorrar para a vida eterna. A mulher disse: Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para te água. Irmãos, o problema da mulher não era a sede. Ela não suportava mais ir naquele poço. O medo que ela tinha de poder chegar ali e ver às vezes uma outra mulher. O problema da mulher não era a sede. Assim como para muitas pessoas o problema não é a falta de dinheiro. Se você chegar para uma pessoa que está passando uma dificuldade e perguntar: o que você precisa? Eu preciso de dinheiro. Não, o seu problema não é falta de dinheiro. Não é falta de dinheiro. O problema daquela mulher não era a sede. Era o vazio que ela estava, irmãos. Era o vazio que ela estava. Eu fico pensando, se Jesus não tivesse ido até ela, se Jesus não tivesse se assentado naquele poço e ficado ali esperando até aquela mulher aparecer, ele sabia que naquele lugar aquela mulher iria todos os dias tirar água. Mas ele ficou, irmãos. Eu sei que eu estou ministrando para pessoas que nem sabem por que está aqui. Pessoas que talvez hoje já disseram: eu não vou para a igreja não muda nada na minha vida, as coisas parecem que está tudo do mesmo jeito. E ele estava aqui te esperando. Ele estava aqui te esperando. Irmãos, Deus não quer apenas mudar a sua situação financeira. Deus não quer apenas resolver os seus problemas. Ele quer mudar a sua vida, irmãos. Ele quer mudar a sua vida. E sabe a primeira coisa que Deus ele quer fazer em você? Curar as suas feridas. Porque enquanto você estiver com as feridas abertas, Ele não pode derramar aquilo que Ele quer derramar sobre você. E muitas vezes para curar as feridas, irmãos, dói. Muitas vezes para curar as feridas machuca. Mas é necessário. É necessário. Veja só o que Jesus disse para essa mulher no verso de número 16. Vá, chame o seu marido e volte. E ela respondeu no verso 17: não tenho marido. Respondeu ela: disse Jesus: você falou corretamente dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem você vive agora não é o seu marido. Irmãos, às vezes as pessoas acham que Jesus estava apontando um erro para ela. Não. Jesus estava dizendo: eu conheço as suas feridas. Eu sei o quanto você já sofreu. Irmão, você acha que uma pessoa gosta de ficar casando e descasando, casando, descasando, casando? Gosta, irmãos. Só que ela era uma mulher que estava sofrendo. Ela era uma mulher que estava sofrendo. E Jesus estava dizendo: olha, eu sei que você já casou com 5, e o homem com que você vive agora não é. Jesus estava dizendo: olha, eu sei a tua história. Eu sei o quanto você se machucou. Eu sei o quanto você já sofreu. Mas eu não te acuso. Venha, porque eu quero dar a você água viva, irmãos. Quando você permite que Jesus entre em sua vida, quando você permite que o Espírito Santo flua em você,
Irmãos, esqueça os seus erros, esqueça as suas falhas, esqueça aquilo que você tem feito. Deus está dizendo para você: eu quero derramar uma água viva que jorra para a eternidade. O Espírito Santo de Deus está dizendo: eu quero curar as suas feridas e quero dar um sentido novo para a tua vida. Ele sabe a tua história. As pessoas apontam o teu erro para você, as pessoas apontam o dedo para você, mas não conhecem as suas dores. As pessoas não sabem o quanto você sofreu. As pessoas não sabem o quanto você já padeceu. E quantas pessoas dentro da igreja, porque a pessoa erra, ao invés de acolher, afasta. Jesus não faz isso, irmãos. Jesus não faz isso. Ele está dizendo: eu conheço muito bem o teu passado. Eu sei o quanto você já sofreu. Eu estou disposto a fazer uma nova história na sua vida. Irmãos, essa mulher, quando ela recebeu essa palavra, ela correu lá para a cidade. Aquela vergonha que ela tinha de se expor. Ela chegou para todos ali e disse: olha, eu encontrei o Messias. Ele falou tudo sobre mim. Irmãos, ninguém deu crédito para aquilo que aquela mulher falou. Ninguém deu crédito para aquilo que aquela mulher falou. Jesus ficou 2 dias com eles ali, acho que cerca de 2 dias. E eles disseram: já não é por aquilo que ela disse, mas é por aquilo que o Senhor falou. Irmãos, a palavra de Deus, ela tem poder para transformar. Eu não sei se você talvez tenha olhado só para os defeitos do teu filho, se você tem olhado apenas para os defeitos do teu esposo, da tua esposa. O Espírito Santo de Deus está dizendo: eu amo. Irmãos, eu confesso que quando eu estava preparando essa palavra, eu tinha uma outra palavra totalmente diferente. Um dos temas que eu tinha era compromisso. E às vezes dá aquela vontade de falar. Mas na verdade eu não sei o porquê. Muitas vezes você não vem, eu não sei as suas dores, a gente não convive com você, mas Deus convive. Ele entende muito bem as suas fraquezas, Ele entende muito bem as suas falhas. E muitas vezes nós olhamos uma situação e falamos: fulano não veio na igreja. Irmão, ficar reclamando e murmurando não vai ajudar em nada. Ao invés de você ficar reclamando e falando mal da pessoa que não veio, você já se propôs em orar para essa pessoa, porque é mais fácil para nós dizer: olha, a pessoa não tem compromisso não quer saber de Deus não. Irmãos, eu já fui assim também. Eu já fui assim também. Quer saber de uma coisa? A pessoa não quer nada com Deus, deixa que a pessoa então... Jesus ficou ali no poço: enquanto ela não vir, eu não vou sair daqui. Enquanto ela não chegar, eu não vou sair daqui, porque eu conheço o passado dela, e eu sei que eu sou a única solução para essa mulher. Eu sei que se eu não falar com ela, ninguém vai falar. Se eu não curar as feridas dela, ninguém vai curar. Se eu não derramar o meu amor por ela, ninguém vai demonstrar. E muitas vezes nós, que temos o nome de cristão, que é conhecido também como pequeno Cristo, ao invés de nós derramar esse amor de Jesus sobre aquele que está ferido, nós lançamos condenação, acusação. E aonde estão essas pessoas agora? Aonde estão essas pessoas agora? Irmãos, essa mulher, ela não podia conviver com as outras mulheres, irmãos. Era uma mulher que andava de cabeça baixa, envergonhada. Era uma mulher que as pessoas na rua viravam o rosto para ela. Mas o autor da vida, Jesus Cristo, Ele estava lá esperando por ela. O autor da vida, Jesus. Irmãos, eu não sei o amor de Deus, o tamanho do amor de Deus por essa mulher, irmãos. Mas eu sei que Ele me ama muito. E não é porque eu sou bom não, porque eu não sou bom, irmãos. É porque Ele me ama independente das minhas falhas, independente dos meus erros. O Espírito Santo não me usa porque eu sou santo, não, porque nós falhamos também. Nós erramos também. É a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Irmãos, o que nós precisamos entender
é que se Jesus não tivesse feito algo na vida dessa mulher, ninguém faria. E essa palavra, para aqueles que estão machucados, é: Jesus cura as suas feridas. E para você que não está machucado, as suas mãos têm que ser as mãos de Deus, a sua boca tem que ser a boca de Deus, os seus pés têm que ser os pés de Deus, os teus olhos têm que ser os olhos de Deus. Para de olhar com condenação, para de apontar o dedo, para de acusar, para de dizer isso e isso. Não. Irmãos, quando eu estava preparando essa palavra, o Espírito Santo começou a derramar um amor tão grande, mas tão grande no meu espírito, que eu comecei a chorar e eu falava: Deus, jamais nós vamos compreender o amor que o Senhor tem por um pecador, porque nós muitas vezes nos achamos que somos muito santos pelo fato de estarmos na igreja, mas Deus está dizendo para a sua igreja: o meu amor pelos pecadores não cessou. Irmãos, nós não podemos fazer como aqueles samaritanos, como as mulheres samaritanas faziam com essa mulher, virar a cara. Não, aqui não é o horário de você estar, não. Você vem mais tarde. Aqui só as mulheres santas. Uma mulher ferida, irmãos. Uma mulher machucada. E quanto mais Jesus falava com ela, mais ela batia em Jesus. Porque uma pessoa ferida, uma pessoa que fere, é uma pessoa ferida. Uma pessoa que machuca, é uma pessoa que já foi machucada. Uma pessoa que não consegue amar, é porque nunca foi amada, irmãos. Nós não conhecemos o passado das pessoas, não conhecemos a história das pessoas, por isso nós não podemos julgar as pessoas. Nós não podemos condenar as pessoas. Tem muitas igrejas colocando pessoas no inferno. E Jesus, naquele sol quente, ele ficou ali: enquanto essa mulher não vir, eu não vou sair daqui. Enquanto essa mulher não vir, irmãos, essa mulher tinha tanto preconceito com a religião, que quando Jesus chegou para ela, e ela começava a rebater, e uma hora ela falou: olha, vocês judeus dizem que é lá no templo que tem que adorar. Nós samaritanos dizemos que é aqui no monte. Jesus disse para ela: chegará a hora que nem em Judá, em Jerusalém, nem neste monte adorareis. Porque Deus é Espírito, e importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Sabe o que Jesus estava dizendo? Aonde você está agora, eu estou. Aonde você está? Se você me buscar no banheiro, ali eu estou. Se você me buscar dentro do ônibus, ali eu estou. Se você me buscar dentro do teu trabalho, eu ali estou. Porque eu fiz morada dentro de você. Eu fiz morada dentro de você. Jesus estava quebrando todos os paradigmas da religião. A religião diz isso, isso e isso. Jesus disse: vai chegar um momento, e nós estamos vivendo esse momento. Nós estamos aqui adorando a Deus nesse culto maravilhoso. Mas quando você sair daqui, o Espírito Santo, Jesus, os anjos não vão ficar aqui sentadinhos até a terça, quinta-feira, não. Ele vai com você. Aleluia. Eu sei que tem pessoas com o coração queimando aqui nessa noite. E você vai voltar para a tua casa como se a igreja estivesse em você, porque na verdade o Espírito Santo, ele está dentro de você, ele habita dentro de você, ele não te visita, ele mora em você. Aleluia. Ele mora dentro de você. Não há o porquê temermos. Não há o porquê temer, igreja. Não há o porquê temer. Só deixa o Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo fluir sobre você. O Espírito Santo, ele é o consolador. O Espírito Santo é aquele que ajuda nas suas fraquezas.
O Espírito Santo é aquele que manifesta o amor de Deus. Eu já contei aqui algumas vezes. Certa feita eu estava indo para o meu trabalho, estava dentro do carro, e eu comecei ali a orar. Mas não tem que estar de joelho e com os olhos fechados, irmão? Se eu tivesse com os olhos fechados, eu não estaria aqui, porque teria batido o carro. E eu comecei a orar. Irmãos, de repente, a glória de Deus entrou dentro daquele carro, irmãos. E eu não conseguia segurar as lágrimas. Tudo que eu conseguia era chorar, chorar. Eu não lembro qual foi a última vez que eu tinha chorado tanto como eu tinha chorado naquele momento. Mas o que é isso? É o Espírito Santo mostrando, Wagner, como que você é pecador? Wagner, como que você é falho? Não. É o Espírito Santo manifestando o amor de Deus. Você é especial, Wagner. Você é amado, Wagner. Você é escolhido. E Ele está falando para você nessa noite: não temas, porque eu sou contigo. Eu te amo. Eu te escolhi. Eu te chamei. Eu tenho uma nova história na sua vida. Ei, Yamanás. Eu tenho uma nova história na sua vida. Nós temos a escolha, irmãos, de fazer como essa mulher. Jesus querendo mostrar o quanto ela é especial, o quanto ela é amada. Só que ela estava ferida, e toda vez que Jesus falava, ela rebatia. Quantas vezes o Espírito Santo tocando no teu coração, e aí muitas vezes você rebatendo: se Deus me amasse, por que eu passei por isso? Se Deus me amasse, por que Ele permitiu isso? Irmãos, a questão é: se Ele não te amasse, aonde você estaria hoje, se Ele não te amasse? Quantas pessoas que estão longe dos caminhos do Senhor, e mesmo assim Deus não desistiu delas. Quantas pessoas agora, usando crack, usando droga, mas Jesus não desistiu dela. Está machucando, Jesus está fazendo o Espírito Santo chorar, mas o amor de Deus continua o mesmo por essa pessoa. E nós somos a igreja de Cristo para poder alcançá-las. Ou será que nós só vamos buscar água no momento que está o solzinho mais fresco, como aquelas mulheres faziam? Irmãos, o evangelho é renúncia. Mas eu vou meio-dia no sol escaldante para poder evangelizar. Jesus foi. Jesus foi. E sabe por que Ele foi? Porque Ele viu o que nós não conseguimos ver. Não o que a pessoa fez, mas o que a pessoa é. Aleluia, irmãos. Não sei de que maneira você está entendendo essa palavra, mas Deus está me quebrando por dentro. Deus está me quebrando por dentro. Porque é mais fácil julgar do que amar. Está aí debaixo da ponte porque quer. Será? Jesus conhece a história da pessoa que está debaixo da ponte. Você sabe? E nós muitas vezes falhamos, irmãos. Ao invés de nós manifestar amor, nós manifestamos condenação. A palavra do Senhor nos diz que nos últimos dias o amor de muitos esfriaria. E as pessoas entendem que esse versículo é para as pessoas que estão lá no mundo, irmão. As pessoas que estão lá no mundo não têm amor. As pessoas que estão lá no mundo estão perdidas nos seus delitos, seus pecados. O amor que vai esfriar é o amor dentro das igrejas. O amor que vai esfriar é o amor pelas almas que estão padecendo. Irmãos, nós não podemos deixar que as reuniões sejam mais importantes do que pessoas. Lembra aquela passagem, aquela parábola que Jesus contava? Passou primeiro o sacerdote. Deixa eu ir do lado ali. Não posso ajudar, porque eu tenho um culto a realizar. Passou o levita, olhou, não posso fazer nada. Meu negócio é fazer o serviço na casa de Deus.
passou um samaritano. Irmãos, quando Jesus falou isso, os judeus estavam odiando, porque os judeus detestavam o samaritano. E o samaritano pegou aquela pessoa que ele nem conhecia, colocou no seu cavalo, levou numa hospedaria, né? E chegou para a pessoa e falou assim: olha, está aqui o dinheiro, cuida. E se caso faltar, quando eu voltar, eu pago. Irmãos, evangelho é renúncia. Evangelho é você colocar a mão no bolso e dar para aquele que você não conhece, mas aquela pessoa que Deus conhece. Irmãos, eu vejo pessoas muitas vezes relutando contra o Espírito Santo. Eu não sou, irmãos, de dar dinheiro no semáforo. Eu não sou. Mas também não julgo as pessoas que estão lá, vai lá usar droga. Se quiser usar droga, o problema é dele. Mas um tempo atrás eu estava no semáforo lá em Americana. Irmãos, aquele negócio, a gente não anda com dinheiro, mas a gente tem Pix, né? E aí eu parei o carro e o Espírito Santo falou assim: eu quero que você faça uma oferta na vida dessa pessoa, irmãos. O cara estava fedendo. E aí eu falei: Deus, eu não ando com dinheiro. Aí o Espírito Santo falou: faz um Pix para ele. Eu falei: Pix? Olha o estado do cara, o cara acho que não vai ter nem conta no banco. E aí eu baixei o vidro, falei: vem cá, você tem Pix? É o número do celular. Passou o número do celular, irmãos. E eu fiz. Queridos, evangelho é isso. Eu nunca vi a pessoa: ah, Wagner, mas você não sabe se o cara for comprar drogas. Eu sei o que Deus falou comigo. E Ele falou: faz. E se Ele falou faz, faz, irmãos. Quantas pessoas Deus já colocou no teu coração para poder ajudar e você ficou com pré-julgamento? Ah, mas fulano que fez isso, cicrano que fez aquilo. Para com isso. Manifesta o amor de Deus para essas pessoas, irmãos. Manifesta o amor de Deus, porque se Deus não estivesse em nós, aonde nós estaríamos? Aonde nós estaríamos? Igreja, eu falei, essa palavra é uma palavra que vai curar feridas. É uma palavra que está tirando muita venda dos olhos de muitas pessoas. Nós somos muito bons em julgar. Mas será que é isso que Deus quer para nós? Deus, Ele quer uma igreja viva, irmãos. Uma igreja que ama os pecadores. A nossa igreja está crescendo. Não vai demorar muito, nós vamos fazer 2 cultos, eu creio 3 cultos aos domingos. Mas quem que vocês estão esperando? Pessoas sem problemas? Pessoas que não vai dar problema? Pessoas que vai vir cheirosinho, bonitinho? Vão vir também. Mas pode preparar que vai vir muitas pessoas em estado muitas vezes de calamidade, irmãos. Pessoas que nós vamos ter que ter cabeleireiros, pessoas para poder ajudar, comprar roupa, porque o evangelho é isso. Não é você apenas pregar a palavra e vai para a tua casa. Que casa? Às vezes a pessoa não tem nem casa. E Deus está preparando a nossa igreja para um novo tempo, irmãos. E sabe por que muitas pessoas estão machucadas? São machucadas por causa da igreja. Eu não falo da nossa igreja, mas das igrejas, irmãos. O lugar que talvez muitos buscaram um refúgio, mas encontraram apenas pedrada, acusação. Encontraram apontamentos. E Deus está nos levando para um novo nível, irmãos. Jesus ficou até meio-dia ali esperando aquela mulher. E Ele mudou a história daquela mulher, irmãos. Ah, queridos, o amor de Deus nos constrange. O amor de Deus nos constrange. Permita sentir esse amor na sua vida. Porque quando você deixar o amor de Deus fluir em você, você não vai ficar olhando mais as falhas das outras pessoas, não. Você vai olhar para si mesmo e vai dizer: Senhor, eu preciso mais de Ti, porque eu sou tão pecador, eu sou tão miserável, pecador. Quanto mais de Deus nós temos, mais nós vemos as nossas falhas, é como um espelho.
Porque quanto mais você se aproxima do espelho, mais você consegue enxergar a sua face. Não sei se você já teve essa experiência, mas às vezes aquela espinha, você vai lá no espelho, você tem que encostar, porque é uma pequena espinha. Assim é com Jesus, irmãos. Quanto mais perto de Jesus você está, mais falha você verá em você. Mas quanto mais longe de Jesus você se afasta, mais para as pessoas você olha. E Deus está dizendo para você: deixa eu manifestar o meu amor em você e através de você. Irmãos, o Espírito Santo de Deus fala ao meu coração. Muitas pessoas aqui dentro feridas. E eu quero orar com você. Eu quero que o Ministério de Louvor já se posicione aqui à frente. Glória a Deus. Pode tirar a câmera já? Glória a Deus. Eu preciso orar com você, irmãos. O Espírito Santo, Ele quer curar essa ferida.